Afinal de contas, o que é que Deus quer de nós? Essa é uma pergunta interessante da gente buscar respostas. E o culto de hoje, ele vai na direção da busca desta resposta. O que Deus quer de nós? E nós vamos fazer uma caminhada por todos os textos bíblicos deste culto em busca desta resposta. Seja bem-vindo ao nosso momento de culto, de adoração e louvor. Que Deus abençoe para você, para mim, para todos nós, essa oportunidade de estarmos juntos aqui para o nosso encontro com Deus. Convido você a nós irmos na presença de Deus levar o nosso arrependimento, confissão e pedido de perdão dos nossos pecados. Vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por estar recebendo a cada um de nós mais uma vez na Tua presença neste momento de culto e adoração. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco, que nos acolha na Tua bondade, no Teu amor, e conceda a cada um de nós o verdadeiro perdão de todos os nossos pecados, pois estamos arrependidos dos nossos pensamentos, palavras e atitudes que estavam em desacordo com a Tua Santa Palavra. Pedimos que amorosamente Tu venhas a nós, que Tu perdoes e limpes a nossa alma de toda culpa, concedendo-nos o poder do Espírito Santo para buscarmos novos caminhos que nos levem para perto de Ti e que contribuam para o bem do nosso próximo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos estes pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura da Bíblia no livro de Salmos, do Salmo 119, é que nós vamos tirar a primeira parte da leitura do culto de hoje. No versículo 65 até o versículo 72, nós temos então a leitura deste Salmo 119 para este momento. Palavra de Deus que diz assim: Ó Senhor Deus, Tu cumpriste a Tua promessa e tens sido bom para mim, este Teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos Teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a Tua palavra. Ó Deus, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os Teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos Teus mandamentos. Estes homens não querem aprender a Tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os Teus mandamentos. A Tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos
reinas com poder sobre a terra, céus e mar, desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. Em Oséias capítulo 5, versículo 15, nós encontramos o texto do Antigo Testamento que fala assim: Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. O povo de Israel diz: Venham, voltemos todos para o Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui uns dias, 2 ou 3, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem a chuva da primavera, que rega a terra. Mas o Senhor Deus responde: O que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que eu exijo de vocês é claro como o sol, a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Esta é a palavra de Oséias de hoje. Deus o Todo-Poderoso, nosso Pai e Criador, fez um mundo em que vivemos com carinho e todo amor. Fez os anjos, fez os homens, tudo fez com perfeição. Deu a todos existência, deu ao homem a razão. Não dotado ser humano, fez mau uso da razão. Junto ao manancial da vida, escolheu a perdição. Do Éden foi por Deus banido, come o pão do seu suor. Só conhece nesta vida agonia, luta e dor. Entretanto, Pai bondoso
do seu amor, teve compaixão de todos, enviando o Salvador. Este deu em sacrifício a si mesmo sobre a cruz, redimindo-nos da morte, vida trouxe eterna luz. Consolador divino, Santo Espírito de Deus, nos convida no Evangelho: vinde todos para os céus, vinde para a eterna glória, pela fé tereis perdão e tereis total vitória, por Jesus a redenção. Chegamos agora com o texto de Romanos capítulo 4, versículo 13 até 25, que diz assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por Deus. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz consigo o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras: os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo assim ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou como lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Esta é a palavra da epístola de hoje.
Em Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13, nós encontramos o Evangelho. Diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e que não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós falamos da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, voltamos então aos nossos textos agora e aquela pergunta inicial do culto: afinal de contas, o que Deus quer de nós? Pergunta inquietante, no mínimo, né? Poderia ser uma pergunta bastante interessante para nós e especialmente pela
variedade de respostas possíveis. Não sei qual que é a tua resposta. O que será que você responderia se fosse feita essa pergunta hoje para ti? O que Deus quer da gente, afinal? Existem muitos caminhos que são traçados por conta desta pergunta. Muitas alternativas, muitas rotas são traçadas em busca dessa resposta. Porque as pessoas às vezes estão dentro de uma situação, de um movimento religioso, ou de uma igreja, comunidade, e ali elas acham que não é mais aquilo que Deus quer delas. Então elas saem daquilo e vão buscar outro caminho para encontrar ou para oferecer essa resposta ou para se harmonizar em torno dessa resposta. Em todos os tempos nós teremos e sempre tivemos pessoas formulando respostas para esta pergunta, que Deus quer da gente. Muitos movimentos religiosos surgiram para responder a essa pergunta. Não, essa igreja não responde, eu vou criar a minha, vou fazer a minha, porque a minha vai responder o que Deus quer da gente. Eu vou ensinar o caminho, que é o caminho da resposta, daquilo que Deus quer para a gente. Poderíamos ter muitas e variadas alternativas. Quer ver? Uma relação simplesinha que eu fiz aqui. Deus poderia estar querendo de nós louvores. Né? Deus gosta que a gente louve a Ele. Poderia ser agradecimento, obediência, fidelidade, submissão, gratidão, ofertas. Tudo isso poderia ser resposta. E cada um vai fazer agora aquilo que acha que é o que Deus quer dele. Eu descobri o que Deus quer de mim. E eu vou e faço. E quando estou fazendo aquilo, estou fazendo para responder a Deus. Essa é a minha resposta. As nossas buscas, elas podem ser variadas e as respostas vão nos levar a práticas mais variadas ainda. Vários movimentos religiosos surgem na história, no decorrer da história, por conta dessa pergunta. Por exemplo, a gente vê, vamos falar da nossa realidade, as reformas, por exemplo, a reforma protestante. Né? Nós tivemos aí no passado reformas importantes, que era a busca dessa resposta. Por exemplo, a reforma de Calvino, a reforma de Lutero, a reforma do rei Henrique VIII na Inglaterra. Nós tivemos movimentos religiosos, tipo o movimento do pietismo, que queria oferecer uma resposta para essa pergunta, o puritanismo, outro movimento que queria oferecer outro tipo de resposta, e por aí você vai ver que sempre tem movimentos diferentes e variados buscando essa resposta. Várias denominações religiosas vão surgindo no decorrer da história da humanidade. Muitos caminhos, todos buscando querer compreender o que Deus quer de nós afinal. O salmo de hoje, o salmista, ele tem essa preocupação. O salmo é o Salmo 119 que a gente leu. Lá no versículo 68 desse salmo, o salmista vai dizer: ó Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Eu preciso que você me ensine o que você quer de mim. Esta é a posição do salmista. Ensina-me, ó Deus, os teus mandamentos. Eu quero que você diga para mim o que você quer de mim, aonde que eu devo chegar, o que eu devo fazer, como que eu devo fazer, quando que eu devo fazer. Eu quero fazer aquilo que você me diz, então me ensina. E ele diz ali no versículo 69, eu de todo o coração obedeço aos teus mandamentos. Então ele parece que já conseguiu ter uma resposta, que Deus quer, Deus vai deixar nos mandamentos, então Deus quer que eu obedeça. Então eu já vou dizendo que eu obedeço de todo o coração os meus mandamentos, os teus mandamentos. E no versículo 70, ele vai continuar escrevendo e dizendo, eu tenho prazer na tua lei. Eu sei que você tem lei, eu sei que você quer que eu obedeça, então eu já vou dizer para ti, eu tenho prazer nessa lei também. E aí no versículo 72, ele vai dizer assim, a tua lei vale mais do que tudo para mim. Então parece que o salmista, ele já tem uma resposta para a pergunta dele. Eu quero que tu me ensine, mas eu já sei que tu vai me ensinar a tua lei, tu vai me ensinar os teus mandamentos. Eu sei que essa é a tua vontade, eu sei que é isso que tu queres de mim. Eu já tenho essa intuição que é isso que vai lá. Então ele descobre, na verdade, para essa pergunta dele, um caminho com Deus. Esse é o caminho do salmista. Obediência e submissão à lei. É isso que Deus quer de mim. E ele fala então sobre isso, sobre essa obediência e sobre essa submissão. E a nossa busca, ela continua. Nós podemos, e com certeza muitos ainda estão buscando o que é que Deus quer de nós. Deus quer conhecimento,
Deus quer que a gente conheça a palavra dele, Deus quer que a gente conheça a lei dele, por isso ele mandou a lei para mostrar qual é a sua vontade. É isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente obedeça fielmente todos esses mandamentos. Seria isso que Deus quer de nós? Seria isso que Deus ainda quer de nós? Como o salmista intuiu que era o que Deus queria? Então a gente vai procurando agora, nos outros textos, as respostas para essa pergunta, porque os demais textos que estão nas nossas leituras de hoje, eles todos vão encaminhar para a mesma direção, ou oferecer uma resposta. Aqui nós já temos uma, né? Conhecimento e obediência da lei de Deus. Já tem uma resposta a isso. É isso que Deus quer de nós. Deus queria lá do salmista e Deus continua querendo de nós também na sua palavra. Mas Oséias, lá no capítulo 5, versículo 15, ele vai dizer o que Deus quer de nós. Ele diz: eu ficarei ali até que eles reconheçam o seu pecado e venham me procurar. É Deus que está falando. Olha o que Deus diz: ficarei ali até que, agora o que eu quero deles, que eles reconheçam o seu pecado e que eles venham me procurar. É isso que Deus queria. Deus iria ficar esperando o povo voltar para fazer isto. Então, para aquela pergunta, o que Deus quer de nós? Essa é uma resposta também possível. Deus quer reconhecimento do pecado e Deus quer que a gente o procure, que a gente volte e o procure. Então, essa é a condição existencial. Reconhecimento do pecado é reconhecimento da nossa condição existencial. Qual é a nossa condição existencial? Pecadores. Nascemos assim, existimos assim, somos marcados pelo pecado. É importante que a gente tenha reconhecimento disso. Deus quer que a gente reconheça que a gente é pecador. E não apenas tem uma condição existencial, mas também que a gente tem atos pecaminosos. Por conta dessa condição existencial, a gente comete atos pecaminosos também. E o que Deus quer de nós é que a gente volte a procurá-lo e com arrependimento traga para Ele essa nossa consciência. É isso que Deus quer de nós. Esse reconhecimento, ele exige humildade da parte da gente. Se nós formos muito arrogantes, muito soberbos, muito altivos, talvez nós não vamos querer nos render diante de Deus como pecadores, que preferimos pensar de nós mesmos que não somos assim tão ruins, não somos assim tão pecadores, não cometemos assim tantos pecados, por isso não precisamos procurar Deus para isso. Eu mesmo cuido da minha vida e está tudo bem. Não, a humildade é que nos leva de volta para Deus. É importante a gente ter essa humildade. É importante a gente reconhecer o poder de Deus, a presença de Deus, a grandeza de Deus, para poder voltar. E aí, em Oséias, capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer, o povo fala: venham, voltemos todos a Deus. Deus nos colocará de pé, Deus nos dará novas forças e sempre faremos a sua vontade. Eles descobriram qual é a vontade de Deus para com eles. Deus tinha dito: eu vou ficar sentado esperando, e eles descobriram, é isso que Deus quer. Então vamos voltar para Deus, vamos voltar em humildade para Deus. Para sabermos qual é a vontade de Deus, a gente precisa falar com Deus, e foi o que o povo fez. O povo foi lá para conversar. E precisamos saber contigo, Deus, o que tu queres em nós. Precisamos que tu nos ensine, que tu nos oriente, para que nós saibamos qual é a tua vontade. E esse é o caminho que o povo fala em Israel: venha, vamos e nos dedicar mais e mais ao Senhor. É isso que Deus quer de nós. Descobrimos. Então vamos nos dedicar. Esse é o caminho certo. Dedicação, né? Quanto maior a dedicação a Deus, mais assertivos nós vamos ser. Da nossa intimidade com Deus, da nossa dedicação, da nossa proximidade com Deus, é que vão surgir os conhecimentos a respeito da vontade de Deus. Quanto mais estranhos com Deus, menos saberemos a respeito dele. Quanto mais distantes e separados, menos saberemos. Quanto mais íntimos, mais conheceremos. Dedicação. Essa é uma atitude importantíssima para quem quer saber o que Deus deseja da gente. Dedicação a gente consegue através do quê? De ter mais tempo para Deus. E dedicação exige mais tempo. Não pode ser naquele tempo sobrado, aquele tempo de que não tenho nada para fazer, vou lá. Mas a dedicação é uma decisão, uma escolha. Eu quero ir porque acho importante ir,
porque necessito ir, porque decidi ir. Essa é uma escolha, uma decisão minha. Então, mais dedicação, mais atenção à espiritualidade, mais importância ao sagrado, mais espaço e tempo para Deus, mais estudo e reflexão, mais oração, tudo isso é dedicação. Quanto mais a gente intensifica essas atitudes, mais perto de Deus, mais sintonizados com Deus, mais alinhados com Deus, melhor compreensão teremos. E Deus responde a essas atitudes. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, ele diz: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Eu prefiro um povo que me obedeça. Isso é o que eu quero. Deus diz, Deus respondeu. Deus se viu procurado pelo povo e não deixou o povo sem resposta. Eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês dediquem vida para mim. Não adianta vocês ficar fazendo sacrifícios e ofertas de tudo que é tipo aí e a vida de vocês não tem nada a ver comigo. Então eu quero de vocês a vida de vocês. A religião, no tempo de Oséias, ela era marcada fortemente marcada por sacrifícios e ofertas queimadas ao Senhor. E o povo fazia muita seriedade esse movimento. O povo, eles faziam isso com tanta dedicação, essa história dos sacrifícios, que eles desfocaram de Deus, ficou na oferta o significado mais do que em Deus. Ficou mais no sacrifício, no ritual, no cumprimento daqueles rituais, do que para quem eles estavam oferecendo. Eles nem sabiam mais de Deus, eles sabiam só do sacrifício, eles sabiam só da oferta, eles sabiam só daquilo que eles entregavam, e não estavam nem ligados àquilo que Deus estava lá. Faziam rituais que se tornaram rituais vazios. E por isso mesmo Deus se afastou, diz: não sei para que vocês estão fazendo, e Deus virou as costas também, foi embora, se afastou. E eles chegaram a um ponto que eles não conseguiam mais achar Deus no meio daquela confusão religiosa que eles viviam. E essa é a denúncia de Oséias, porque as pessoas se perderam na sua própria religião e perderam até ao próprio Deus. A religião ficou vazia, sem sentido. E Deus propõe então novos caminhos, caminhos de arrependimento. Vamos voltar, gente, caminhos de amor. É isso que eu quero de vocês. E Deus revela isso lá em Oséias. Agora a gente vai andando pelos textos e vamos passar pelo texto do Evangelho de hoje, que é de Mateus 9, do 9 ao 13. Jesus está indo ao encontro de Mateus. Mateus é aquele discípulo que ele era cobrador de impostos, né? E aí, as pessoas que olharam esse Jesus indo lá para a casa do Mateus, eles perguntaram, diz ele no versículo 11, por que o mestre de vocês come com pecadores? Por que se mistura com gente má, de má fama? O Mateus era cercado de gente de má fama. Isso era a característica dos cobradores de impostos daquela época. O contexto do judaísmo era esse. Eles eram praticantes muito severos, né? Muito rígidos das suas tradições. E uma das coisas que eles faziam questão era de excluir aqueles que não eram parecidos com eles. E os cobradores de impostos eram esses excluídos. E gente de má fama era excluída, não cabia dentro da religião deles. Separavam as pessoas merecedores e indignos, como se Deus quisesse isso deles, na religião deles. Eles diziam que isso era em nome de Deus que faziam. E Jesus, ele chega no meio desse contexto, dessa religião, dessa confusão religiosa, dessa religião vazia e sem significado, e acaba rompendo os paradigmas religiosos daquela religião. Então a religião da vida daquele tempo, ela era recheada de preconceitos e exclusões. E Jesus Cristo vai ao encontro daqueles que estavam sendo excluídos e vítimas dos preconceitos. E encontra Mateus. O declara depois seu discípulo e seguidor. Os mesmos que oravam em horas exatas, faziam sacrifícios, davam seus dízimos, sabiam orar, cantar, louvar e agradecer, eram os que excluíam e perseguiam os outros. E Jesus chega e esquece todos esses rituais e olha para as pessoas. Mateus foi olhado. Mateus foi buscado. Na casa de Mateus, Jesus foi lá e vai comer com Mateus. Vai sentar com ele, vai conversar com ele, porque esse é o objetivo, é isso que Deus quer. Então, essa desconsideração de pessoas, de excluir ou perseguir, Jesus está na contramão de tudo isso. E ele vai e chama entre os pecadores os seus discípulos. Esse é o que Deus quer. Jesus está fazendo isso, é a vontade dele. O que Deus quer que a gente faça, aí está uma resposta. Jesus fala com Mateus, cobrador de impostos, e com as outras pessoas de má fama,
que estavam lá. E ao ser questionado, Jesus diz: os que têm saúde não precisam de médicos, sim os doentes. E eu vou falar com eles. Eu vou me misturar com eles. Eu vou convidá-los. Eu vou trazê-los. Eu vou atraí-los. Eu vou oferecer para eles a oportunidade de receber um evangelho. Na Igreja de Cristo não há lugar para exclusões. Se no judaísmo havia, a Igreja de Cristo, o cristianismo não tem. E é isso que Deus quer de nós. Que não haja espaço para exclusões, para indiferenças e perseguições. E aí no versículo 13 ele diz: eu vim para chamar os pecadores e não os bons, disse Jesus. Eu quero que os pecadores sejam bondosos, é o que diz Jesus. E é isso. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos bondosos e que não excluamos. E aí a gente vai agora abrir o texto de Romanos, que é o texto de Paulo, na epístola de hoje, lá no capítulo 4, versículo 22, e ele vai dizer: Abraão foi aceito por Deus por meio da fé. O que Deus quer de nós então? A fé. Deus aceitou Abraão por causa da fé. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Simples assim. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas o ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Muito bem, amigos, chegamos então aí com a nossa listinha de aniversariantes e vamos lembrando os aniversariantes de hoje. Então, nós temos no dia 5 de junho a Eliane Machado e o Tiago Miller. No dia 7 de junho, nós tivemos a Brenda Gross de Jesus e a Adriana Matos Cardoso. E no dia 10 de junho, a Maderley Weber.
Esses são os nossos aniversariantes, então, que temos aí dessa semana. Para vocês, o nosso abraço e o desejo que Deus conduza e abençoe a vida de cada um de vocês. Nós seguimos orando pelo Sr. Ramírez e pela Silvia. A situação deles ainda continua com instabilidade bastante severa. Continuamos orando e pedindo que Deus esteja presente, abençoando e protegendo eles lá. Queremos agradecer junto com a Marlene e o Wilson pela melhora da mãe da Marlene, que também sofreu um pequeno acidente e estava em uma situação bastante preocupante. Queremos continuar orando e pedindo que Deus esteja presente e vamos agradecendo pelas bênçãos já alcançadas. Oramos pela Vera, pela sua irmã, pelo seu genro também e seguimos aí orando por todos aqueles dentro da nossa comunidade que de uma ou de outra forma precisam de cuidados especiais da parte de Deus, nosso Pai. Vamos então diante do altar do Senhor em oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado por nós podermos mais uma vez falarmos contigo em oração para trazer a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento. Obrigado por revelares a nós a Tua vontade e dizeres para nós o que Tu verdadeiramente queres de nós. Ajuda-nos a buscarmos sempre essa harmonia e sintonia contigo, que a nossa vida esteja alinhada com os Teus propósitos e com os Teus objetivos de fé para cada um de nós. Queremos pedir Tua bênção especial para os aniversariantes que concluíram mais um ano de vida, completando assim mais um ciclo. Pedimos que Tu estejas presente, abençoando, protegendo e permitindo a esses irmãos que sigam confiantes de que na Tua graça e no Teu amor alcançarão misericórdia, bondade e proteção. Livra e protege a cada um deles de qualquer tipo de perigo, tanto do corpo quanto da alma. Aos doentes nós pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, a Tua presença, multiplicando a eles forças e esperanças, especialmente aos que sofrem na sua própria pele as dificuldades que a doença impõe, mas também aos familiares que podem ser apoio importante nesses dias de sofrimento e dores. Que todos possam unirem-se em busca da Tua ajuda, da Tua graça e do Teu poder, e potencializados por Ti, sensibilizados pelo Teu amor, tornem-se também amorosos, atenciosos e cuidadores uns dos outros. Concede esta graça a cada um de nós em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.